lá em Apocalipse 3, 10, nós estamos falando sobre o verso 10, quando ele fala aí, né, sobre a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Então vamos lá, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. A gente começou, vamos ler Mateus 24. Mateus 24, a gente já, vamos ler João 16 hoje. João 16, 33. João 16, 33. João tem uma percepção da santidade de Deus e o evangelho dele é diferenciado ali. O verso 33, né? A gente pode subir um pouquinho, Gustavo, fazendo um favor? Pode ir para o verso 32, isso? Aí, ó. Então, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Amém. Isso faz parte do processo, porque o mundo jaz no maligno. Não é porque Deus quer que eu e você tenhamos aflição, porque as pessoas às vezes o diabo sopra no coração, fala, não, é Deus que permitiu. Deus não permite, não é que Deus não permite, lógico que tu está na permissão de Deus. Não é do agrado de Deus nenhuma enfermidade, nenhuma guerra, nenhuma morte, nenhuma aflição, mas descansa no Senhor, porque Jesus venceu o mundo e nós já vencemos o mundo com ele. E João vai falar isso nas cartas dele. Deus vos chamou porque sois fortes e corajosos, né? Então vamos lá para Romanos 5, 3, 5. Romanos capítulo 5, o verso 3 ao 5. Então, Romanos 5, o verso 3. Olha a palavra do Senhor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação na nossa vida produz a perseverança. E mesmo a luta, a dificuldade, o perseverar faz parte. É, é, tem um ditado no mundo, diz, né, o que não nos mata nos fortalece. O que nos fortalece certamente é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a perseverança é a experiência. E essa experiência traz a esperança. Esperança que nós temos em Jesus de que não só por ele ter vencido o mundo, mas que nós também teremos essa vitória. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja, nos foi dado por direito de cruz, não nosso, mas por direito de herança em Jesus. Romanos capítulo, Daniel 12, vamos lá em Daniel, faz tempo que a gente não lê Daniel. Daniel capítulo 12, estamos voltando aí a visão de Daniel. Ó, então o que, que vai acontecer? Um pouquinho antes da volta, um pouquinho antes, acho que no momento do arrebatamento, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. E aí, olha só, ele resgata o povo de Deus, todo aquele que for achado escrito no livro, a saber, eu e você, todos aqueles que se converteram. O povo de Deus é esse, né? O livro da vida, todo que foi escrito no livro, lembra que nós lemos Moisés? Moisés sabia do livro. Na oração, em Números, ele fala lá, olha, salva este povo, senão risca o meu nome do livro. E Deus falou, riscarei quem pecar contra mim. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ou seja, então ele está falando da primeira ressurreição aí. Uns para a vida eterna e, infelizmente, outros para o horror eterno. Ou seja, Deus vai ressuscitar quem está
no paraíso e quem está no inferno. Os dois. Quem está no inferno também vai ressuscitar para ser julgado. Quem está no céu vai ressuscitar para receber o prêmio, o galardão, não para ser julgado, porque nós não podemos ser julgados, porque nós já fomos julgados pela cruz de Cristo. Porque quem nos justifica é o Senhor Jesus. Ou seja, é, nós não podemos ser julgados agora por Deus, porque ele já nos julgou no sangue de Jesus. Então, por isso que a salvação, o mérito da salvação não é nossa, é de Deus. Sempre será de Jesus. Por isso, todo louvor, toda glória e toda honra seja dada a Cristo Jesus. Sempre, e assim, em hipótese, de maneira nenhuma, nós podemos roubar a glória que pertence a Jesus. Jesus tem toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Os que são sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Lembra a parábola das 10 virgens? As virgens sábias e, infelizmente, insensatas. Os que muitos condizem a justiça como as estrelas, sempre eternas. Ou seja, somos nós. Vamos viver eternamente aí, muito além das estrelas. Tu, porém, Daniel, encerra esse livro e sela até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, 1 Coríntios 13 vai dizer exatamente isso, né? Quando o conhecimento, quando a ciência se multiplicar, o amor vai se esfriar. Então eu, Daniel, olhei, estava em pé dois, um do lado do rio e outro do lado. Um deles disse: homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas, ou seja, Jesus, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 7 anos, né? Então nós temos aí 3 anos e meio, né, de tribulação, e aí o negócio é ferver. E quando se acabar a destruição, o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. E aí, falando sobre Israel, eu vi, porém, e não entendi. Então eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo de fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E aí alguém pode pensar assim: nossa, então se eu estou entendendo é porque eu sou sábio. Pela misericórdia de Deus, nós entendemos pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos revela, assim como Jesus, no sermão, ele fala, né, sobre aquele que não beber da minha carne. O Evangelho de João vai trazer essa mensagem. E não beber do meu sangue não terá lugar em mim. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e tu, que dizes quem eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e fala: disseste bem, mas não foi você que disse, foi o Espírito de Deus que agiu e se revelou. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o que vai acontecer? Na tribulação, o povo de Israel vai voltar a sacrificar, né? Porque não tem mais o Espírito Santo. E eles vão começar a matar cordeiro e vai voltar o que era a lei na vida deles. Não entenderam nada, né? Mas não tem jeito, vai fazer parte. Foi tirado de posta a abominação desoladora. Ou seja, quando começar a tribulação, nesses 3 primeiros anos e meio, depois a gente vai ver bem isso, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, todo aquele ritualismo que tinha antes do Espírito Santo vai voltar, porque agora não tem o Espírito Santo mesmo. Então eles vão começar a sacrificar, vão fazer todo aquele sistema de novo, o sistema mosaico, de sacrifício, de ofertas, e aí até chegar
o anticristo vai se rebelar contra o falso profeta, e aí eles vão brigar ali, o não falso profeta, o povo de Israel, eles vão ter um desentendimento ali, por causa das duas testemunhas que vão aparecer em Israel, e a gente vai ver isso. Ali ele tem, o povo de Israel quebra o laço com o anticristo, que vai estar bem alinhado, infelizmente, com o anticristo. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, mais 3 anos e meio e 30 dias. A gente já passou por isso aí, né? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Lembra que a gente falou? Descansar no Senhor? E o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa é a nossa herança. Isaías 13, vamos lá para Isaías 13, 6, 10. É legal que aí daqui a pouco a gente vai chegar em todo o. É legal no sentido de conhecimento, mas não que vai ser legal, né? Tribulação. Às vezes eu me empolgo aqui, né? Mas ó, uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso com uma assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como uma mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e seu rosto se tornará rosto flamejante. Não sei se nesse momento aí, além de toda a destruição, vai ter armas nucleares que vão pipocar, né? Não diria assim, em alguns locais, o povo fica estarrecido quando um desses líderes doidos aí que a gente tem agora soltar uma bomba nuclear e aí pronto. Eis que vem o dia do Senhor, o dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. O seu sol logo ao amanhecer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Quando o meteoro caiu sobre os Estados Unidos, e aí ele bateu no chão, e a história diz, né, que uma nuvem subiu sobre a Terra e ficou ali, essa nuvem, praticamente quase 3 anos. E aí nós passamos por uma era glacial que se tornou extinto os dinossauros. Então, alguns cientistas dizem que se o Sol não atingir a Terra durante 3 dias, até o mar Mediterrâneo ele congela. Então, depois a gente vê que um exército vai vir do norte e vai atravessar a pé o mar Mediterrâneo para chegar em Israel. Ou seja, várias coisas vão acontecer durante a tribulação, que o sol vai desaparecer, a luz do sol, né? Então, assim, muita coisa que a gente não imagina. A Bíblia dá algumas ideias, mas a gente vai falar sobre isso depois. É bem interessante isso aí. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei, a soberba dos violentos. Farei com que homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Então, assim, homem do gênero masculino mesmo, vai desaparecer praticamente, né? Vai ser um negócio complicado. Como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, assim, as mulheres, infelizmente, não, deixa eu formular aqui para ninguém entender errado. Infelizmente, as mulheres só tiveram grandes conquistas, não porque o homem entendeu que estava fazendo errado, mas porque faltou mão de obra durante a guerra, porque muitos homens morriam na guerra, e aí, lógico, o sistema contratou várias mulheres, porque
antigamente não tinha intenção disso, né? O mundo era extremamente machista e ele não oportunizava o direito da mulher nem de trabalhar. Eu lembro que em 2020 o Congresso inglês criou uma lei para que a mulher tivesse o mesmo direito de receber que o homem, fazendo a mesma função. Imagine, nós estamos falando de 2020, século XXI, a Inglaterra, né, o Congresso lá votou que a mulher tem o direito de receber a mesma coisa que o homem, fazendo a mesma função, né? Depois você olha lá, é triste isso, né? Então, assim, mas assim como foi durante a Primeira e Segunda Guerra, muitos homens vão morrer, porque vai ser uma guerra atrás da outra agora, infelizmente. E ah, vários russos, homens, estavam fugindo da Rússia porque não queriam ir na guerra, assim como na Ucrânia. A Rússia tem 140 milhões, né, de habitantes e morreu muitos jovens, tanto é que agora eles estão bancando, né, é, milícias fora para parar de morrer, lógico, os russos lá, senão vai faltar homem russo na Rússia ali. E a questão é essa, essas guerras promovem isso aí. Isaías vai dizer isso aí. Cada um, e portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Ou seja, vai vir terremotos, como a gente leu em Mateus, vários terremotos vão sacudir a terra, cada um será como a gazela que foge como um rebanho, que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Ou seja, vai chegar um momento em que ninguém vai confiar em mais ninguém. Essa questão do xenofobismo, né? E esse medo do imigrante, esse medo do que vem de fora, né? Do estrangeiro, parece que vai ser desaversado, né? Vai aflorar. Quem foi achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Olha só, é exatamente essa questão xenofóbica aí, né? Quem for achado nesses países que não é de lá vai ser morto, né? Foi apanhado. E a gente viu isso na Primeira e na Segunda Guerra. Tipo, por exemplo, no Brasil tinha vários japoneses que foram perseguidos e foram maltratados. Essa questão da guerra, ela traz isso. Suas crianças serão esmagadas perante eles e sua casa será saqueada e sua mulher violada. Eis que despertarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Gente, parece que é agora, né? Já começa essa perseguição. Os seus arcos matarão os jovens, então isso só tende a piorar. E eles não se compadecerão do furor do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto, de corujas, as feras, né, do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Lembra que coruja é o outro animal aí, né, que ele é um carniceiro. Então, lembra das mortes? Gente, o que vai ter de urubu, coruja, abutre, né, falcão, águia, gavião, essas espécies vão multiplicar, porque não vai ter predador para elas e, e vai ter carne de sobra para todo mundo. Então, por isso que essas feras elas vão multiplicar.
porque o mundo gente, vai ter 3 anos e meio, parece pouco, mas imagine 3 anos e meio sem a luz do sol aparecer durante um período, congelando grande parte do planeta, a escuridão, o medo vai tomar conta de todo mundo, ninguém vai se preocupar mais com ouro e prata, como diz a palavra de Deus, todo mundo vai tentar ficar vivo, todo mundo vai... Exatamente quando você vê esses filmes de fim dos tempos, todo mundo querendo sobreviver e matando todo mundo, tipo, por exemplo, melhor eu vivo do que você, ninguém, não vai ter aquele... O Espírito Santo não vai estar. Então, olha só a gravidade desse ambiente, é que a gente não tem noção, né? A gente olha hoje e, na nossa ignorância, a gente fala, nosso mundo está ruim. Gente, não está nada ruim, né? O mundo jaz do maligno, infelizmente, mas o Espírito Santo ainda está segurando. Agora, imagine quando o Espírito Santo não estiver mais segurando a maldade do homem, né? Nos incomodando com relação ao pecado. Né? As hienas uivarão em seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer, porque tem morto para tudo quanto é lado. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Ou seja, será 7 anos, a última semana de Daniel, cravada aí. Então, vamos para Jeremias 30, verso 7. Só para a gente ter uma ideia aí desse dia que está para vir sobre o mundo inteiro. O verso 30, o verso 7 de Jeremias 30, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Olha só, aí vai vir o cuidado de Deus, a conversão dos 144 mil. E aí, aquele dia diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus cansis. E nunca mais o estrangeiro fará um escravo este povo. E aí, ó, a última semana de Daniel, estamos falando da tribulação. A igreja não está mais aqui. Agora o trato de Deus é com Israel, né? Não tem mais igreja. O trato de Deus não é nem com o gentil, é com Israel, apenas com Israel, que ele vai quebrar o jugo dela, e aí 144 mil judeus vão se converter a Jesus, e eles vão pregar. E aí vai ser o que a aliança, lembra que nós falamos das alianças? Todas as alianças de Deus será cumprida, todas, sem exceção. Deus, isso que é mais legal. Às vezes a gente olha assim e fala, mas as alianças elas vão voltar, né? Como nós vimos lá, nós lemos, né? Até a descendência de Sete, né? Deus, acho que eu estava lendo números exatamente fala isso. Foi bem legal. Na outra. E isso é importante. Depois a gente vai ver isso aí mais para frente. Aí. Ezequiel 38, vamos para Ezequiel 38. Vamos ler rapidinho aqui. Isso tudo nós estamos aí em 3 anos e meio, tá? Da tribulação, da metade para o fim. Assim que o anticristo vai sofrer uma enfermidade, alguém vai tentar matar ele, a palavra de Deus não deixa muito clara, mas o falso profeta, ele vai orar e aí vai dar a entender que ele foi curado, né? E estava como morto, mas foi curado. Então, assim, é, é, desses 3 anos e meio até o fim, aí tudo isso que nós lemos aqui vai acontecer, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, e da terra de Magog. Gog e Magog é região da China e da Rússia. Esses atores aí é região de Gog lá, né, da Rússia e de Magog na China. Príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosa, de Meseque e Tubal. Tubal é aquele que criou os instrumentos musicais lá, que aparecem em Gênesis, né? Filhos lá de Caim, descendentes de Caim, né? Não filho de Caim, descendentes de Caim. E quem incitou ele ali foi Satanás, né? Então vamos lá. Far-te-ei que te volvas e porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão como pavês e escudos, empunhado todas as espadas, persas e etíopes e putis, com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, ao lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, no meio da tribulação que nós falamos, o anticristo vai se voltar contra o povo de Israel, vai deixar ele sozinho. Então, o anticristo vai apoiar todos, até a construção do templo de Salomão, a volta do sacrifício, e em algum momento, depois que o anticristo é curado, Satanás entra no corpo dele e ele se volta contra Israel, e aí Israel se vê sozinho, e aí tudo aquilo que ele fez, as guerras, Israel, é, muitos povos vão se voltar com vontade contra Israel, e aí ele vai se ver sozinho. É nesse momento que Deus intervém e salva os remidos, né? Quando a gente lê Números, depois nós não vamos ver tanta coisa, você lê Números, e aí você vai entender. Quando o povo questionou Moisés, que ele casou com uma etíope, olha só que coisa, já tinha a lei e a questão lá de cada um casar, e Moisés se apaixonou por uma etíope, que não era de nenhuma tribo, casou com ela. Arão e Miriam se indignaram com ele, falou, não, você não pode, que negócio é esse? Você tem que casar com uma mulher judia, você não pode, você está fora aí. E aí, o que aconteceu? Miriam teve lepra, Arão rapidinho pediu perdão, e depois Moisés orou e ela foi curada. Depois de um tempo, Coré também se levantou contra Moisés, dizendo que Deus falava com todo mundo, só não falava com Moisés, a saber, o chão se abriu, e diz a palavra que eles foram lançados para o inferno vivos. Não foi porque o primeiro... bom, no inferno eles foram lançados vivos. No lago de fogo, quem vai ser lançado vivo vai ser o falso profeta e o anticristo, né? Vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. A gente entende tudo isso, mas eu gosto quando Jesus fala sobre Judas. O traidor deve vir, mas ai daquele por quem vem atrair Jesus. Porque melhor fosse não ter nem nascido, né? Ou que atirasse uma roda de moinho no pescoço e lançasse no fundo do mar. Deus não se agrada com a morte de ninguém. Infelizmente vai vir um anticristo, vai vir um falso profeta. Mas triste, porque é uma vida que não precisava ir para o inferno nem para o lago de fogo e enxofre. Deus não se agrada disso. Isso tem que ficar muito claro, porque parece assim, mereceu mesmo, tinha que ir lá. Não, não cabe nós esse mérito de julgar ninguém. Já passamos disso, amém? Não é o nosso papel. Prepara-te, sim, dispõe-te em toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias será visitado, né? Ao fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, o povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desoladas. Este povo foi tirado de entre os povos
e todos eles habitarão seguramente. Então subirás e virá como tempestade, far-te-ás como nuvem de cobre e a terra, que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Imagine, vai vir um formigueiro contra Israel. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mal desígnios. Olha só, é, é, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra aqueles que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Qual cidade hoje, no século XXI, que tem muros ou portas? Nenhuma, né? É, é, eles vão achar que vão poder conquistar todo mundo. Isso a fim de tomarem despojos. Gente, vamos pensar, não tem colheita, não tem alimento, lembra? A terra está assim, a única coisa que vai acontecer é você não, né? Eles vão invadir supermercado e casas e o que tiver. Ah, ouviu falar que um país tem alguma coisa? Vai ser só Jesus. Arrebatares a presa e levantarás a mão contra as terras desertas, que se hajam habitadas. Por que, que as terras desertas vão estar habitadas? Porque elas vão estar com resfriou, congelou, lógico, tem água ali. Esses desertos, por um motivo, vão florescer. E aí eles vão se voltar, opa, tem comida nessas regiões. Contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita em meia terra. Olha, Sabá e Dedã, os mercadores, deixa eu errar, de Tarsis, e todos os seus governadores, rapazes, te dirão, vens tu para tomar despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata ou o ouro, para tomar o gado, as possessões, para saquear grandes despojos. Grandes despojos. Gog invadirá Israel. Pode subir aí. A gente pode ler. Daí amanhã, amanhã, segunda, vamos falar de Gog aí, a partir do verso 14 aí, né, de Ezequiel 38, verso 14. Isso a gente vai lá. E isso, na verdade, talvez a gente pode até deixar para depois também, não tem problema, de Ezequiel. Né? Mas a gente vai orar, já deu horário aí. Amém, né? Tudo isso é tribulação. O que nós temos que entender essa questão do julgamento é muito importante. Orar por essas vidas, Deus tem misericórdia. A gente sabe que tudo isso vai acontecer. Graças a Deus, nós não vamos estar aqui para ver tudo isso. Nós vamos ver depois, porque nós vamos estar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Estaremos no céu. Nós não vamos ver isso tudo acontecer. Nós vamos chegar depois. E a gente vai estar festejando com Jesus. A gente só vai voltar no final da última semana, que nós vamos vir, Jesus vai vir num cavalo, né? Com como nós lemos aí, uma tatuagem na coxa, né? Venceu aquele que nasceu para vencer, né? Esse é o nosso general. Pai, eu quero agradecer pelo que o Senhor nos tem alertado, que nós possamos despertar nas vidas, ó Deus, essa questão da tua volta, para que elas possam olhar no seu coração e serem convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, direcione e fale ao coração delas, é que eu imploro em nome de Jesus. Que a tua graça, o teu amor, o teu poder esteja sobre a vida delas, para a honra e glória do teu nome. Que nesse dia o Senhor se agrade de nós e possamos falar do teu amor. É que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe ricamente. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor nos volta e nos encontre preparados aí para subir aos céus em nome de Jesus. Se não, que Deus nos permita ganhar uma alma para Jesus nesse dia em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados. Muito obrigado pela honra de estarmos juntos.